A gente vai, então, falar um pouquinho, né, sobre União Europeia, certo? A gente já falou lá das questões mais físicas, né, do território da Eurásia. Ó, o Evander tá chegando agora. A gente já falou das questões mais físicas da Eurásia, e agora a gente vai entrar em questões mais sociais, mais políticas, tá? De toda essa porção de terra, mas para isso a gente não tem como, diferente da questão lá climática, do relevo, a gente não tem como estudar tudo isso junto, né? A gente vai ter que separar em algumas porções e ver como é que esse território se configura, como é que esse território se forma. Então ali, né, Eurásia, toda essa enorme porção de terra, né, emersa, que é a maior massa continental, é a maior porção de terra emersa do mundo. E daí, por questões, né, muito mais políticas do que outra coisa, se dividiu ali em Ásia e Europa, né? Ásia ali em laranja e Europa ali em vermelho, tá? E ali também tá mostrando as divisões dos países, né? Então a primeira coisa que a gente nota, a primeira coisa para chamar atenção nisso aqui é a questão da Rússia. A Rússia é um país que é chamado de transcontinental. Por quê? Porque ela está nos dois continentes. Ela está tanto na Ásia quanto na Europa, certo? Ela está nos dois. Ela é considerada como um continente que está nos dois, né? Apesar de não ter nenhuma divisão ali muito física, né? Tem uma cadeia de montanhas aqui, os Montes Urais, né? Que seria essa divisória, mas o território russo ele pertence a esses dois continentes, tá? Se a gente pode chamar a Europa de continente, né? Boa parte do território europeu, a Rússia, ela faz parte, né? A Rússia, 40% do território da Europa é a Rússia, né? Boa parte desse território. Se não contasse com a Rússia, ali, por exemplo, nessa imagem, todos esses países, todos esses territórios, eles são menores do que o Brasil, inclusive, né? Como país. A França, que eu acho que, se não me engano, é o maior país, né? Em extensão territorial, deve ser mais ou menos do tamanho da Bahia, sei lá, de Minas Gerais, por exemplo. Então, territorialmente, são países, né? São estados-nações muito pequenos, certo? Daí, se fosse dividir, né? Todas essas porções de terra ali, uma divisão possível é essa aqui, né? A partir da localização geográfica, né? Então, ali em vermelho, uma Europa oriental, né? Voltada ali para o Oriente, mais a leste. Uma Europa meridional, que está aqui nessa cor amarelo queimado, né? Uma Europa do Sul, né? Pegando ali alguns países ali mais para o sul, Itália, Romênia, Turquia. Uma Europa setentrional, né? Pegando os países ali do norte, né? Que é isso que significa, né? Setentrional significa norte, meridional significa sul. Então ali Suécia, Finlândia, Noruega, uma Europa central, né, alguns países ali, Polônia, Alemanha, etc. E uma Europa centro-ocidental, ou só ocidental, como às vezes é chamada também, pegando ali toda a Península Ibérica, ali, Portugal, Espanha, França, Reino Unido ali também, certo? Eu coloquei essa imagem aqui porque eu quero muito uma nota dessas. Inclusive, eu apostei com uma pessoa, né? Quem pegasse uma nota dessas primeiro ia pagar um lanche. Essa imagem, ela tá aqui.
né? A nova nota de R$ 200, que tem aquele lobo-guará triste ali, desnutrido. E eu coloquei aqui ela por quê? Porque se a gente comparar, elas são muito... Elas são um pouco parecidas, né? Pagou R$ 300 nessa nota aí. É quem me dera. R$ 1 de bala no barzinho, né? Imagina. Cada vez mais tá aumentando, né? Antes não dá no... Pegar um Passar real de no bala ônibus. com R$ 200, o cara vai ficar bravo. Sim. Depois de devolver o troco. Imagina só ficar andando de graça de ônibus. Eu trouxe essa imagem aqui porque elas são bem parecidas, né? Esse novo modelo do real, ele se inspirou bastante nesse modelo do euro, né? Tanto se a gente pegar as tonalidades de cor, diferenciar, né, o tamanho da nota pelo valor, né? Isso é uma coisa que também foi copiado, né? Foi adaptado ali. Ô, senhor, Oi. por que a nota de 200 é menor do que a de R$ 100? Pois Eu é, tava pensando não nisso faço também. ideia. Ela é basicamente quase o tamanho da de 2. Voltou tudo de novo. Nossa, mas eu não faço ideia mesmo. Realmente dá uma agonia. Eu queria uma nota dessa aí, mas não tá rolando ainda. Sabe, mas eu penso assim, na minha opinião, não tem o que fazer com uma nota de 200. Porque quase nada custa R$ 200. Tipo, se tu quer usar no dia a dia, vai pagar o quê? Uma água com R$ 200? É, pensando por esse lado, sim. Mas é que as coisas são tão caras hoje em dia, né? Se for no mercado, comprar um arroz, um feijão, já gastou 50 contos. Então, também tem, eu acho que também tem essa questão, né, da desvalorização da moeda, né? O real, ele tá se desvalorizando ultimamente, bastante. Dasher, o azeite tá 5 pila, tá doido? Daqui Tá a muito pouco vai caro, dar pra verdade. comprar um azeite com 200 pila mesmo. Ontem eu fui Né? comprar azeite, tinha um azeite que tava custando R$ 11. Daí eu fiquei tipo, meu Deus. Sim. Feijão tá uns R$ 7, arroz tá uns 5, R$ 6. Tá tudo bem caro, o açúcar também tá caro. Mas a questão da moeda também varia muito, né? Tem toda a questão do câmbio. Por exemplo, o real desvalorizado é bom para exportação, né? Quando tua moeda tá desvalorizada é bom para te vender coisa. Ah, o Evander tá caindo. Tá. Bom, vai ficar gravado, né? De qualquer jeito. Ô, senhor, Oi. tu sabe o nome do canal da escola? O quê? Tu sabe o nome do canal da escola? Ah, eu não faço ideia. Obrigada, Ah, tá. vou anotar aqui. Então, por exemplo, quando a tua moeda tá desvalorizada, né? Por exemplo, pegando o exemplo do real e do dólar. O dólar tá muito valorizado por algum motivo bem estranho, né? Mas ele tá muito valorizado. Então, o que que faz mais sentido no momento em que a tua moeda, a tua grana tá mais desvalorizada? Faz mais sentido tu vender. Porque tu vendendo, tu vai receber uma moeda que tá mais valorizada. Quer dizer, a tua quantidade de dinheiro nessa transação, ela aumentaria, né? Do que se tu comprasse. Não, não vender dinheiro, mas vender, tipo, produtos, né? Tem gente que negocia dinheiro, negocia moedas e tal. Mas, por exemplo, sei lá, coisas que o Brasil vende. Por exemplo, produtos primários, por exemplo, a soja. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor também de arroz, de feijão. A alta do preço desses produtos que a gente falou no mercado também está diretamente relacionado com
a redução do poder de compra, né? A redução do real mesmo, né? Tá valendo cada vez menos, as coisas estão... E tá valendo cada vez mais exportar, né? Então o Brasil tá cada vez mais exportando coisas e talvez aí fique um pouco menos de coisas no mercado interno, né? Que acaba aumentando os preços. Também pode ser uma possibilidade, né? Se tem muito produto saindo, se tem muito... O açúcar está muito valorizado, a soja está muito valorizada. Então agora é uma época boa para vender coisas, assim. Então, eu tava olhando o Globo Repórter, né, Globo Rural esses dias, daí os caras estavam falando lá que tá bom para vender boi pra China, essas coisas assim. Mas enfim. Por isso que o negócio de Cebolinha talvez não tenha sido tão ruim pro Grêmio, né? Mas só brincando. Olha só. A moeda também, né? Muito parecida. Eu tenho Sim. um euro, eu já tinha percebido isso, só que ela é menor, só. Era tipo. É Muito. menor? Ah, eu não faço ideia. Mas Mas é. é idêntica. Eu tava ali esses dias pegando a moeda, Uhum. daí eu vi e eu achei que era R$ 1, pra você ver. Zero criatividade, né? Mas é bem bonito, ó. Aparece ali um mapa, né? É, Ali, bonita que eu Espanha, nunca. Portugal, Itália. E onde é que a gente chega com isso? Numa coisa chamada zona do euro, né? Esses países, boa parte dos países da Europa, uma parte dos países do continente europeu, eles adotam o euro como a moeda, né? Como uma moeda única. Então existe essa zona ali que está em... São esses países marcados em azul, que a gente chama de zona do euro, né? Que são os países que adotam essa moeda. Tem outros ali que estão ali em verde, né? Que estão com essa obrigatoriedade de adesão dessa moeda, né? São países que estão tentando entrar nesse bloco, são países que estão recém tentando ingressar, certo? Então, falar um pouco de União Europeia, que na real é um grande bloco, né? É uma união política e econômica de alguns estados independentes, de alguns países, né? Então, alguns países, por diversos motivos, resolveram se associar, formando essa união, tá? Que tem algumas características bem comum, bem específicas. Então, ali eu peguei no site deles alguns objetivos, né? São esses objetivos da União Europeia. Promover a paz, seus valores, bem-estar de seus cidadãos, tá? Garantir a liberdade, segurança, justiça, sem fronteiras internas, né? Isso é uma questão bem interessante porque as pessoas, né, que moram em qualquer um desses países, eles podem circular livremente, né? Na maioria deles, no caso, não em todos. Isso é Mas tipo socialismo e capitalismo? em quê? Isso é tipo socialismo. Como é que é? Capitalismo e Socialismo. socialismo? Não, é mais aquela. É um bloco, né? É uma união de países que tem algumas características em comum. Então eles resolveram se juntar e formar um bloco para que eles consigam ter. Para que eles se fortaleçam, né? Mais entre eles. Simpsons preveram o quê? Eles preveem muita coisa. Mas tá relacionado com o que tu falou, Laura. Porque esse bloco, essa união de países surgiu justamente depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, a nota de 200, é verdade. A União Europeia surge ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que vocês estão vendo isso em história agora, né?
Sim. Quando ali os países da Europa, eles saem muito enfraquecidos, né? Porque foi uma batalha ali dentro do território deles, né? Então a maioria dos países saiu com vários problemas, né? Problemas econômicos, problemas sociais, muitas mortes, né? Que é típico da guerra, né? Então vários desses países saíram perdendo mesmo, né? A Alemanha, a Itália, a França, então vários deles resolveram se unir, né? Para se fortalecer no momento em que quem saiu fortalecido dessa guerra foi os Estados Unidos e a União Soviética, né? Que depois começaram a rivalizar ali, ter essa bipolaridade, né? Depois começou essa questão aí do capitalismo e do comunismo, dois modelos de mundo, né? Competindo. Mas foi nesse contexto aí bem que tu falou, Laura. Tá Então, bom, né? entendi. Uhum. Favorecer o desenvolvimento sustentável, que assente um crescimento econômico equilibrado, estável dos preços, lutar contra a exclusão social e discriminação, promover o progresso científico e tecnológico, reforçar a coesão econômica, social e territorial e solidariedade entre os países, né? Então, reforçar uma coesão econômica, né, social e territorial. Então, esses países eles estão buscando uma coesão, eles estão buscando se fortalecer, se unir de acordo com ali uma característica econômica, né? Que é a moeda, as trocas que são favorecidas, social e territorial. Respeitar a diversidade cultural e linguística da União Europeia, né? E estabelecer a União Econômica e Monetária, cuja moeda é o euro, né? Então, eles têm essa característica de união econômica e monetária. Por exemplo, se a gente pegar o Mercosul como exemplo, né? O Mercosul ele tem certos níveis de integração, né? Que são esses países, o Brasil, Argentina, Uruguai, são esses países da América do Sul, né? Alguns deles. Tem algumas características importantes assim de união, mas não chega a ser essa questão de moeda única, né? A gente consegue ir para os países aqui, para o Uruguai, para a Argentina, sem fazer passaporte, por exemplo. Qualquer um pode passar até 90 dias em algum desses países sem precisar fazer passaporte, né? Com a tua própria carteira de identidade. Agora tem a questão das placas, né? As placas dos carros estão trocando também, para que eles possam ser reconhecidos, né, em vários países do Mercosul, né? Essas placas de carro nova, tá? Mas esse grau de integração da União Europeia é o maior que tem até hoje, assim, sabe? É como se fosse realmente real, assim, um país, né? Porque eles têm a mesma moeda, as pessoas podem circular livremente ali, quase que livremente, em todo o território, né? Eles têm um parlamento único, né? Que é isso? É como se eles têm representantes, né? As votações, as eleições deles para representantes parlamentares são únicas também, né? Então eles têm um parlamento único de vários países, é como se eles tivessem um congresso de todos os países, que eles votam de acordo com a proporcionalidade ali da população, né? Então os países que têm mais população, eles vão levar mais cadeiras ali nesse parlamento, certo? Eles têm leis únicas, eles têm alguma coisa tipo uma constituição única, né? Então eles estão num nível de integração muito maior. Claro que também tem a ver porque são territórios muito pequenos, né? Então eu acho que dificultaria muito se a gente estivesse falando de outros territórios, né? São territórios pequenos, mas também são bem diversos, né? Então,
para falar um pouco sobre como isso começou, né? Muitos acreditam que começou lá em 1944, lá numa união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que ficou conhecida como Benelux, certo? Foi uma união ali, um primeiro ensaio de uma cooperação entre os países ali no contexto de saindo da Segunda Guerra, né? Em que esses países estavam muito enfraquecidos, certo? E ali já em 1952 é formada a Comunidade Europeia do Carvão e Aço Seca, né? Em que esses países eles estabeleciam esses acordos comerciais para trocar essas mercadorias, né? E essa primeira união é formada inicialmente por 6 países, né? Alemanha, Bélgica, França, Países Baixos, né? Que a gente conhece como Holanda, né? Mas o nome é Países Baixos, Itália e Luxemburgo, tá? Então são esses aqui, ó. Esses primeiros aqui, ó. Alemanha, Luxemburgo, França, Bélgica, Holanda ali, né? Que são os Países Baixos e Itália, que eles formaram essa união, essa comunidade de carvão e aço, né? Onde eles podiam estabelecer trocas de mercadorias sem a cobrança de taxas, sem a cobrança de impostos, tá? Que também é uma característica dessas uniões, né? De conseguir trocar mercadorias, enfim, o Mercosul também tem. Vai voltar às aulas quando, Wander? Tô vendo só agora que tu mandou ali. Já em 1957, galera, foi formada, né, a partir desse esboço inicial, né, dessa comunidade de carvão e aço, foi formada essa comunidade econômica europeia a partir desses 6. Ah, não, tu quer saber? Não, eu não sei, não faço ideia. Saiu lá o protocolo do governador, mas dizia que era só fundamental, era só para final de outubro, né? Se tudo desse certo, se não tivesse na bandeira vermelha mais de 2 semanas, uma coisa assim. Só pro final de outubro. Então essas comunidades, essas uniões, elas permitiam, né, inicialmente a troca dessas mercadorias e também, né, a passagem, né, a migração também de trabalhadores, né, que trabalhavam nessas áreas, nessas funções, né. E é isso que a gente chama de mercado comum, né, onde existem essas trocas, tá? E daí, conforme os anos foram passando, mais e mais países foram se integrando, né? Daí em 73, ó, tá aqui nessa legenda, ó, nessa cor mais azul. Daí já entram alguns outros, ó. Já entra a Dinamarca, aqui, ó, a Irlanda, o Reino Unido, tá? Em 81 entra a Grécia. Em 86 ali, 85, 86, né, do século passado, eles já começam a buscar outras coisas, né? Eles não querem só esse tráfego de mercadorias, mas também de pessoas, né? Então, conforme a gente vai vendo ali no mapa, né? Conforme os anos foram passando, mais e mais países foram entrando ali, né? 86, né? Espanha, Portugal. 1990, né? Está indicando ali a Alemanha Oriental, né? A Alemanha se reunifica de novo, né? Que tinha se dividido lá a partir da Guerra Fria. Então tem ali, depois dos anos 90,
todos os antigos países que faziam parte da União Soviética, que depois que faziam parte da antiga União Soviética e se dividiram, começaram a entrar, né? Começaram a abandonar esse bloco socialista e tentar entrar, ingressar nesse bloco europeu, né? Porque é isso, né? Se eles estão juntos, eles estão querendo alguma vantagem, né, uns dos outros, né? Eles conseguem fazer trocas, eles conseguem alguma coisa melhor, né, ali para eles. Então, ali a partir de 2004, né, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Lituânia, todos esses países aqui, né, eles começam a ingressar, certo? Romênia, Bulgária, Croácia. E até hoje, né, tem países que ainda estão tentando ingressar, estão tentando entrar, né? O exemplo ali, a Turquia, né, que são ainda candidatos a ingressar na União Europeia, tá? Mas existem alguns critérios ali que tem que ser cumpridos, né, para esse país ser elegível, né, para ele poder entrar. Critério político importante ali seria a estabilidade das instituições, né? Ou seja, a democracia, né? A garantia da democracia ali, de processos eleitorais válidos, direitos humanos, enfim, respeito a minorias, né? Que, na real, se a gente parar para ver, é bem papo furado deles, né? Porque muitos países também não têm essa questão de respeito a direitos humanos, né? Então, existe esse critério mais relacionado com democracia, né? Com instituições democráticas, eleição e tal. Existência de uma economia de mercado, né? Que é a característica, né, do capitalismo, ou seja, uma economia que o Estado não intervenha, né? Que seja 100% ali controlada pelo mercado mesmo. E também critérios de, de adesão ali que estão relacionados com os objetivos da União Europeia, né? A adesão, certo? Então tem alguns critérios. O exemplo da Turquia ali, né? Que está tentando entrar e ainda não conseguiu, está relacionado também com questão de eles terem um conflito bem recente ali, um conflito com a Grécia, ali, por aquela região que está bem ali, que é chamada de Chipre ali, aquela ilha, que eu não vou botar o indicador ali, senão ele vai sumir, vai aparecer aquele negócio embaixo. Né? Então eles têm um conflito bem latente aí com a Grécia e a Turquia estão tendo esse conflito por conta desse território que está sendo reivindicado pelas duas, né? Pelos dois países. Também tem muitas questões, né? A Turquia, por uma questão de muita proximidade também com a questão dos refugiados, né? Que chegam ali, chegam muitas pessoas. Também tem uma população muito grande, né? Se ela fizer parte da União Europeia um dia, ela vai ter muita influência, né? Ela vai chegar e, devido à grande quantidade de população, ela vai ter direito a muitas cadeiras no parlamento, por exemplo. Então, vai ter muitas pessoas ali que vão conseguir fazer política. Enfim, tem várias questões, né, relacionadas com isso. Questão de xenofobia mesmo, né? De aversão a imigrantes, né? Desde essa última crise também esse bloco está se fechando bastante, certo? Então, a partir de agora, a partir desse momento, a gente vai começar a ver mais essa questão de conflitos, tá? Entender o que está acontecendo, né? No mundo afora. E Eurásia, né, galera, que a gente vai ver agora, tem muito conflito. Na Europa, no Oriente Médio, Extremo Oriente, enfim, tem vários e vários conflitos aí que a gente tem que analisar para poder entender o que está acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo
E eu acho que possivelmente isso vai ter um impacto bem grande assim no futuro, né? O que está acontecendo agora vai estourar daqui para frente, né? Tem toda uma questão aí com a China, toda uma questão com a Rússia, essas crises que estão ocorrendo na União Europeia, crise mundial, tá? Tem muita coisa ocorrendo. Tá? Então, esse acordo aqui, que foi firmado lá em Luxemburgo, que é conhecido como Espaço Schengen, não sei falar o nome disso direito, tá? Mas o que que é? É um acordo que foi firmado, que ele permite o fluxo, né? Isso é de 1985. Então, a partir desse ano, agora não só aqueles países iniciais que permitiam o fluxo de pessoas, né? Todos esses países que estão ali em azul, que fazem parte desse espaço, todas as pessoas que entram na União Europeia têm o direito de circular, né? Todos os habitantes ali, né? Todas as pessoas que moram ali ou que chegam até ali, elas podem circular livremente dentro desse espaço, né? Que tá aqui em azul, tá? Só que isso não agrada a todo mundo, tá? Tem estados, tem países, por exemplo, ali a Grã-Bretanha, que eles não querem, né, que pessoas fiquem circulando livremente pelo território deles, certo? Por diversas questões, né? Ainda mais com essa onda e é muito forte, recente de imigrações, tá? São questões que a gente vai trabalhar também, tá? Então tá tendo ondas muito grandes e muito fortes de imigrantes da África, do Oriente Médio, né? Então, essas pessoas ali vão sofrer muito com preconceito, com xenofobia, tá? Vai ter sempre aquele discurso de que eles vão entrar lá para roubar os nossos empregos. Tem a questão das pessoas de ascendência muçulmana, né? Que também tem toda uma questão de preconceito relacionado com terroristas, né? Então vão ser questões muito complexas, né? Vão ter países querendo sair, né, da União Europeia, que nem é o caso da Inglaterra, né, que teve agora o Brexit, que esse ano eles vão, dia 31 de dezembro, eles vão sair definitivamente da União Europeia, né, eles já não adotam essa área comum de trânsito de pessoas, eles já não adotam a moeda, né, eles não adotam o euro, eles têm as libras, né, então eles vão sair definitivamente dessa zona, que são questões aí que estão gerando muito conflito, né? Se a gente parar para pensar, faz o quê? Uns 70 anos que foi formado esse bloco e agora parece que está meio que ruindo, assim, né? Mas tem que aguardar aí para os próximos passos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então é mais ou menos isso, né, pessoal? Moeda única, né? Circulação de mercadorias. Nem todo mundo concorda, né? Nem todo mundo é obrigado a concordar, nem todos os países da Europa eles fazem parte da União Europeia, né? Não sei se vocês repararam ali no mapa, mas aqui, ó, Noruega e Suíça e aqui Islândia, que estão aqui nessa cor azul claro, eles não fazem parte da União Europeia, tá? Apesar de serem países da Europa. E a Suíça que está no meio ali de vários países e ela não faz parte da União Europeia. Certo? Apesar de fazer parte desse espaço Schengen, onde se consegue transitar livremente, né? Então tem muitas questões aí. Tem gente querendo entrar, tem gente querendo sair, certo? Tem gente se candidatando para membro, tá? Mas essas são as características principais, né? Livre circulação de pessoas, de mercadorias, né? Redução de taxas alfandegárias,
um banco central único, é como se fosse o país, tá? Moeda única, banco central único, parlamento único, é como se fosse um país, certo? Mas ali tem os estados-nação ali com as suas línguas, né? Alguns fazendo parte de algumas coisas, alguns abraçando outras, tá? Então são questões mais complexas que a gente vai entrar na próxima aula, certo? Eu vou interromper então Interessante, senhor. a gravação.